Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente vai falar de um mangá que pra mim é fácil um dos melhores lançamentos de 2022, se não o melhor lançamento. Lançado ali na finaleira do ano, hoje a gente vai falar de Boys Run the Riot. Boys Run the Riot, obra de Keito Gaku, tá chegando agora no Brasil pela JBC, é uma obra curtinha, completa em 4 volumes. A JBC já lançou em dezembro os 2 primeiros volumes da obra. E, bom, vocês sabem como é que funciona dezembro, né? A obra foi lançada na CCXP, isso ali começo de dezembro. E aí vem toda a questão da editora fechar para férias coletivas, algumas lojas também fecham para férias. Então, efetivamente, a obra está chegando só agora em janeiro nas bancas, nas lojas, mas oficialmente o seu lançamento é dezembro. Então ele foi um dos últimos mangás lançados no Brasil e fechou com chave de ouro 2022, né? Eu me arrisco a dizer que Boys Run the Riot vai ser um dos melhores lançamentos do ano. E eu acho que todo mundo que teve a chance de ler a obra antes de fechar suas listas deve concordar comigo, deve colocar Boys entre suas 5, talvez 3 melhores leituras, entre os seus melhores lançamentos de 2022. E eu vou dizer para vocês que eu tô quase colocando ele como o melhor lançamento de 2022. É um mangá surpreendente e eu não ia fazer vídeo dele hoje. E aí vocês vão ver o tom, o quanto ele foi surpreendente, porque eu peguei ele para ler na última segunda agora, e eu devorei os 2 volumes na mesma segunda e eu já decidi que ele ia ser o vídeo da quinta, porque eu precisava falar de Boys Run the Riot. Eu passei ele na frente de outros vídeos. Eu ia ter um vídeo do Taniguchi, eu tenho um vídeo de Aoashi, tem vídeo de Nana, e eu passei ele na frente de todo mundo. O que a gente vai ver nesse fantástico mangá que me deixou tão encantado? Boys Run the Riot, a gente vai acompanhar a história de 2 personagens, tá? A gente vai ver a história do Ryo e do Jin. Muito mais do Ryo. O Ryo é o nosso grande protagonista. Os 2 personagens, eles são estudantes colegiais que se conheceram logo depois que o Jin é transferido para a escola, e juntos eles decidem abrir uma marca de roupas. Eles querem criar uma marca de roupas, uma grife, porque ambos gostam de moda. Eles acabam se encontrando numa loja, e é ali que eles percebem que eles possuem gostos em comum. E a gente vai ver então toda a questão deles quererem buscar esse sonho, né? Criar uma marca de roupas, uma grife. E aí todo mundo desdenhando disso, né? São estudantes do ginasial, eles estão no 2º ano ainda, então eles ainda têm mais um ano pela frente no colégio, e as pessoas não levam muito a sério os 2. O nosso principal foco, obviamente, é no Ryo. Ele é o grande protagonista, ele é a pessoa que nós estamos acompanhando principalmente, o grande foco é nele, e ele tem toda uma carga extra além do sonho da marca de roupas. O Ryo, ele é um personagem trans. Ele nasceu num corpo de mulher, mas ele se identifica como homem. Dentro dele, ele sabe que ele é um homem. E a gente vai ver então toda essa questão dele. Eu achei isso foi a primeira coisa que me chamou muito a atenção. Porque, vamos sendo honestos, pessoal, quantos mangás vocês conseguem pensar em que nós temos um personagem trans sendo o protagonista? Eu particularmente não consigo lembrar de nenhum. Com certeza vocês devem dizer: Hag, deve ter algum BL, algum mangá voltado ao público LGBT. E realmente deve ter, obviamente. Mas Boys não é um mangá que foi feito especificamente para o público LGBT. Ele foi feito para atingir o público geral.
E é isso que me chamou mais atenção, porque ele não é um mangá nichado, ele não é um mangá que buscou um público específico. Ele buscou todos os públicos e ainda assim ele botou um personagem trans como seu protagonista, e isso é fundamental. Eu achei isso muito interessante, porque não é daquela forma caricata, não é daquela forma debochada, não. É de uma forma séria. A gente vai acompanhar realmente todos os dilemas do Ryo. A primeira página já é pesada, a gente vê ele dizendo, ó, a primeira fala do mangá é ele dizendo: eu odeio meu uniforme. E aí aqui embaixo a gente tem o motivo. Eu odeio meu uniforme porque todas as manhãs ele me faz lembrar que eu nasci no corpo de uma mulher. E isso é muito forte, pessoal, porque o mangá já começa nos dando esse soco. É a primeira página, é a primeira fala do mangá, é esse soco. E a gente vai acompanhar toda essa questão do Ryo, porque ele odeia realmente o seu uniforme, porque ele tem que usar o uniforme feminino na escola, ele é obrigado a usar o uniforme feminino, mesmo que aquele uniforme não represente ele. Ele não se sinta bem usando aquilo, tendo que usar uma saia. E a gente vai vendo outros questionamentos, como por exemplo, os colegas estão ali na sala conversando amenidades, estão falando de um seriado, uma novela que está dando, e aí eles estão dizendo quem é o personagem favorito. E aí todas as garotas falando lá do mocinho, e os garotos discutindo quem é a atriz mais bonita, né, a atriz mais gostosa. E aí de repente ele pega e fala que ele gosta, do personagem favorito dele é a atriz tal. E aí todo mundo olha pra ele com uma cara de tipo: como assim tu prefere uma mulher? Sabe? E aí ele se dá conta do que ele falou no automático e ele já tenta se corrigir, fala que é um personagem masculino, ele se confundiu da pergunta. E a gente vê que aquilo faz mal pra ele, porque ele tá se escondendo das pessoas, ele tá vivendo essa vida fingindo ser uma coisa que ele claramente sabe que ele não é. Tudo isso muda quando o Jin entra na escola, né? Eu falei pra vocês que a gente começa a acompanhar a partir do momento em que o Jin entra na vida dele e eles decidem juntos criar uma grife de roupas. E é a partir daí que a gente começa a ter umas mudanças na história realmente, porque, por exemplo, o Jin é a primeira pessoa para quem o Ryo assume que ele é um homem. É a primeira pessoa para quem ele diz que, ó, eu não quero que tu me veja como uma mulher, porque eu não sou uma mulher. E isso é interessante, né? O Jin recebe ele. Até tem um momento ali que o Jin diz que não, eu não consigo entender isso. E aí ele pensa que o Jin vai rejeitar ele. E aí o Jin diz: então eu preciso que tu me ajude a entender isso. E aí é a primeira vez que ele percebe que alguém aceitou ele. E a partir daí ele vai começar, ele mesmo também começar a se aceitar. E isso é muito interessante, porque é a partir daí que a gente vai começar a ver ele impondo algumas decisões em sua vida que vão ser determinantes, ao mesmo tempo em que ele também começa a questionar a forma que ele vai querer viver no mundo. Eu falo pra vocês que esse foi um dos mangás que mais me surpreendeu nos últimos anos. Eu tava com uma expectativa muito alta, porque nos últimos meses ele começou a ser indicado a prêmios mundiais. Se eu não me engano, ele tá na lista dos indicados ao Eisner, ele tá na lista dos indicados ao Angoleme. E se eu não me engano, ele já ganhou um Harvey, ou ele foi indicado ao Harvey, eu não tenho certeza, mas eu sei que ele está começando a empilhar premiações, a empilhar indicações. E vocês sabem que aqui no canal eu falo muito sobre a gente olhar as premiações, porque eu falo principalmente do prêmio Taisho, mas se a gente começar a olhar todas as premiações mundiais, a gente começa a ver algumas coisas muito interessantes no meio dos mangás. E Boys Run the Riot estava começando a entrar nessa lista, nesse circuito de indicações, e eu estava muito curioso. E eu não me decepcionei com o que eu encontrei, gente. E eu volto a afirmar, para mim, um dos melhores, se não o melhor mangá de 2022 aqui no Brasil. Porque ele foi lidar com esse tema de uma forma séria, de uma forma adulta, de uma forma madura.
Eu achei isso muito bom, eu não estava esperando isso. Tem um momento ali que, como eu falei para vocês, né, o Ryo começa a questionar a forma que ele vai viver no mundo, sabe? Se ele vai realmente escancarar para todo mundo que ele é um homem ou se ele vai continuar se reprimindo. Ele precisa, por exemplo, buscar um emprego e aí na hora de preencher a ficha ele não marca nem homem nem mulher no sexo, porque ele tem medo de como as pessoas vão reagir se ele botar homem, mas ele também não quer botar mulher. E aí chega um momento, por exemplo, numa entrevista, que ele fala para o entrevistador, ó, eu sou uma pessoa transgênero. Eu nasci num corpo de mulher, mas eu me identifico como homem. E aí o entrevistador diz, não, pra gente isso não tem problema, só que tu vai ter que usar o uniforme feminino, tu vai ter que usar o vestiário feminino. E aí ele diz, não, isso não me faz bem, eu sou um homem, eu não vou usar isso. E aí vem toda uma questão de o entrevistador dizer, mas aí tu pode nos causar problemas, imagina os outros homens tendo que se trocar na tua volta, por mais que tu se identifique como homem, tu continua sendo uma mulher, tu usa calcinha e sutiã. E aí começa uma coisa, é muito pesado, sabe, é muito pesado ver o personagem recebendo essas coisas, recebendo esse tipo de feedback dos outros, e é muito forte. Eu não achei que o mangá iria trabalhar tão forte isso. Eu achei que ele ia ser um mangá que ele ia ficar muito voltado na questão dos personagens querer moda, querer lançar a marca deles. Eu tinha um certo receio com essa questão, por exemplo, porque eu sabia do personagem trans. Eu sabia que ele era um homem no corpo de mulher. Mas ao mesmo tempo eu também sabia que era um mangá que ia falar de moda, de lançar, e eu fiquei com muito medo disso me entregar um mangá caricato, né? De entregar, e vocês sabem do que eu tô falando, porque normalmente quando a gente vê em mangás, principalmente os que são voltados a todos os públicos, a gente acaba vendo personagens LGBT muito caracterizados ali de uma forma muito cômica às vezes, sabe, com estereótipos, personagens gays que são espalhafatosos, ou quando normalmente são drag queens extremamente enfeitados. E é legal quando a gente vê uma obra querer ser séria e dizer, não são todos que são assim, alguns têm seus dilemas dessa e dessa forma. Eu falo sempre pra vocês que um dos meus 10 mangás favoritos é O Marido do Meu Irmão, e justamente porque ele tenta conversar com o público geral de uma forma adulta, de uma forma séria. Ele nos traz os questionamentos, como são os preconceitos, as recepções que o público LGBT recebe de pessoas que acham que não estão sendo preconceituosas, quando na verdade estão sendo sim extremamente preconceituosas. E eu acho isso fundamental, porque faz a gente se questionar se nós não somos preconceituosos, sabe? Quando eu li Marido do Meu Irmão, eu comecei a refletir muito sobre atitudes minhas, sobre coisas que eu fazia, coisas que eu falava e que eu achava que aquilo não era agressivo. Eu achava que eu estava sendo mal interpretado, quando na verdade não, eu não estava sendo mal interpretado. Eu é que não estava me expressando direito. O erro não era em quem estava escutando, mas sim o erro era meu. A forma com que eu estava falando é que estava errada. E obras que nem O Marido do Meu Irmão, Minha Experiência Lésbica com a Solidão, Boys Run the Riot, eles me fazem muito questionar isso, eles me fazem confrontar a mim mesmo, porque eu tento ver os meus erros, eu tento me ver naqueles outros personagens que estão interagindo com o protagonista, sabe? Por exemplo, quando o personagem lá, o que eu falei antes do chefe, que diz que tu quer usar o vestiário masculino, sendo que tu tem um corpo feminino, como é que ficam os outros funcionários aqui da empresa?
E aí eu fiquei tentando me colocar, talvez, se eu fosse esse chefe tendo que tomar essa decisão, e se eu fosse os outros funcionários que estão tendo que lidar, será que eu talvez não teria a mesma atitude preconceituosa? E ao mesmo tempo, por mais que para mim seja difícil, porque eu sou hétero, eu tenho uma carga completamente diferente, eu tento me colocar um pouco no lugar do Ryo, que está sendo obrigado a ser algo que ele não é, por uma imposição que não é dele, né? Ele está sendo imposto aquilo. E eu gosto de obras assim, porque elas me fazem refletir com os meus próprios preconceitos e tentar me tornar uma pessoa melhor. Por isso que eu falo pra vocês, gente, esse aqui é fácil, um dos melhores e mais importantes mangás que a gente teve em 2022, e eu arrisco dizer, talvez, em alguns anos já, porque que mangá fundamental. É um mangá importante, é um mangá muito atual e que vai fazer a gente questionar muito a nossa sociedade inteira, sabe? E isso é muito importante. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente precisa sim parar e começar a refletir a nossa sociedade. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Porque as coisas estão cada dia mais extremas e é em tudo, sabe, gente? A gente está vendo pessoas fazerem discursos preconceituosos, discursos racistas, homofóbicos, com naturalidade, e tá quase virando banal já essas pessoas, e não, a gente não pode aceitar isso. Então eu acho muito importante. A JBC está com uma linha editorial muito interessante na escolha de algumas obras. Ela nos trouxe lá no ano passado My Broken Mariko, que falava sobre suicídio, sobre perda, sobre depressão. Ela tá trazendo aí Sangatsu no Lion, que também é uma obra pesada, fala sobre abandono, também fala sobre depressão um pouco. A gente tem aí Boys Run the Riot, falando sobre homofobia, sobre questões ali de pessoas trans. É raro, né, gente? Eu falei ali antes, quantas obras a gente consegue pensar que tocam nesse assunto? As obras ali que eu falei de suicídio, de depressão, a gente tem várias. A gente tem, por exemplo, A Voz do Silêncio, que fala disso. Your Lie in April, de certo modo, toca um pouco na ferida. Mas obras assim como Boys são raras, então a gente tem que aproveitar quando elas saem no nosso mercado, tá? E eu tô bem feliz que a JBC tá buscando esse tipo de obra também. A JBC tá sendo bem eclética e isso é bom, isso é bom. Eu acho que tá na hora das pessoas abrirem um pouco mais sua cabeça, sabe? Nós estamos em 2023, pessoal, vamos evoluir um pouco mais. Eu acho que eu consegui dar um pequeno tom do quanto essa obra mexeu comigo. Eu achei uma obra incrível. Eu acho que é um dos quadrinhos mais fundamentais que a gente tem. E eu vou repetir uma coisa que eu falei lá no começo. Ele é muito curto, gente. Já saíram 2 dos 4 volumes. Ele tem só 4. Então assim, ó, apertem um pouquinho ali o orçamento, deem um tempo talvez numa outra ali, um Battle Shonen genérico da Panini, mas comprem Boys Run the Riot. Leiam esse mangá. Tá? Esse aqui é um daqueles títulos. Eu não gosto do termo, vocês sabem que eu não sou um grande adepto desse termo, mas isso aqui é uma leitura obrigatória. Leiam Boys Run the Riot. É um dos melhores, e eu vou ficar repetindo isso. Isso aqui não pode passar despercebido no mercado, tá? Vocês têm que botar isso aqui na estante de vocês, vocês têm que ler essa obra e refletir o que ela quer nos contar. Bom, por hoje é isso. Acabou que é um vídeo meio curto, eu não vou me alongar muito porque é um mangá rápido, né? Ele tem 4 volumes, então daqui a pouco a JBC já vai lançar os outros 2 e aí eu já vou ler os 4 de novo e vou fazer um vídeo final da obra. E aí talvez a gente converse um pouco mais da história no vídeo final.
quando a JBC lançar o 3 e o 4. Eu acho que hoje eu queria focar muito mais na questão do debate da homofobia, da transfobia. Eu acho que é um ponto porque é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Então eu acho que a gente tinha que destacar isso mais, porque eu não estava vendo isso ser destacado tanto assim. Então, deem uma chance, tá? Teve gente que me falou no Twitter que, Hag, tu consegue me empolgar até com coisa que eu não queria comprar. E eu vou dizer agora, compra, porque vocês vão amar isso aqui, tá? Por hoje é isso, eu não vou me alongar muito mais. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo, comentem se vocês já pegaram Boys Run the Riot, se vocês vão dar uma chance de tanto que eu tô falando. E é isso. Na próxima terça a gente volta. A segunda parte daquele vídeo sobre a minha coleção em 2023, em que eu vou falar sobre o que tá para sair. O que eu vou colecionar, como eu vou colecionar, o que eu vou abandonar. E vamos falar um pouco sobre Zatbel. Por que não? Voltem aqui na terça para ver esse vídeo. Até lá, pessoal.